tenta fugir muito. Até umas 10 horas você vai estar em casa tranquilo, tá bom? Nós temos hoje um culto de ceia, mas nós temos um assunto bem interessante hoje. Hoje nós temos nosso último episódio da série. Quem esteve em todos os episódios da série sobre casamento, levanta a mão. Bom, um bocado de gente. Nós não poderíamos encerrar com outro tema, não sei esse daqui, né? O sexo e casamento. Como nós temos a sala do berçário está pronta? Os pais, as mães com crianças que vão aí de recém-nascidas até 3, 4 anos, que quiserem usar o nosso berçário, ele já está apropriado para uso com a transmissão do culto lá. Então você pode assistir o culto lá de forma bem tranquila e bem confortável, tá? Depois os pais, por favor, deem uma passadinha lá para ver como ficou ó, 10, coisa do céu. Alguém esqueceu um celular no banheiro feminino, irmão. Se não, ia recolher até o final da mensagem, eu rifo aqui, tá? Amém? Então acelera o passo. Tá? Então tá, depois pegar com a Cíntia aqui, tá? Amém. Cíntia faz um câmbio aí. Legal. Ela já sabe como fazer. Desculpa. E nós vamos encerrar com esse tema hoje, o sexo e o casamento. Irmãos, como nós temos grandes tabus, principalmente na comunidade cristã, quando nós falamos a palavra sexo. É tabu ou não é? Quem aqui foi ensinado dentro de um lar cristão sobre esse assunto? Não precisa levantar a mão, tá, irmão? Isso é uma pergunta retórica para você responder para você mesmo. Nós temos sérias dificuldades com esse assunto e como esse assunto é falado nas Escrituras. Esse nosso problema, né, que nós temos, ele se agravou de uma forma assim, bem intensa, é um problema da queda, mas dentro do cristianismo, da igreja propriamente falando, ele se agrava lá pelo século IV. Nós temos uns problemas sérios quando Constantino ele aceita a religião cristã, e o próprio Agostinho ele tem umas interpretações um pouquinho equivocadas a respeito do assunto. Mas nós vamos abordá-lo nesta noite, nós vamos encerrar então a nossa série sobre casamento, e eu creio que muitos casamentos foram abençoados por Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Hoje é o teste derradeiro. Se você passar, passou, irmão. Se não passar, nós damos um empurrão, tá? Essa série, irmãos, ela se encerra com a gente pensando nos casados, para que você tenha uma vida. Deixa eu botar o microfone aqui que é melhor. Aí eu falo bastante com as mãos, é bem interessante. Essa série foi uma série construída, pensada para os casados, para que o seu casamento seja um casamento mais abençoado por Deus do que ele já é. É uma série para os solteiros, e existem dados estatísticos de pesquisas bem sérias que mostram que as igrejas que trabalham o tema casamento, o tema da sexualidade como um todo de forma apropriada e bíblica, constroem solteiros e adultos mais sadios dentro de suas igrejas. E é uma série também para aqueles que são separados, divorciados, e nós não queremos aqui jamais entrar nos méritos da sua separação, do seu divórcio, mas nós queremos que você seja abençoado por Deus através dessas ministrações que estão no nosso canal de YouTube, tá? Você pode procurar lá. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sexo. Não é impossível falar de casamento sem falar de sexo, é impossível. Não tem como você falar de uma coisa e não falar de outra. Mas para que a gente crie uma regra geral, uma observação bem clara, para ficar nítido na nossa mentalidade, nós, como igreja cristã e de forma bíblica, acreditamos que o sexo foi feito para o casamento e o casamento para o sexo. Nós não abrimos mão disso. Aquela coisinha que o Edilson falou aqui no outro ponto para os solteiros, de ficar, e geralmente nos dias de hoje, o ficar ele tem a coabitação, a relação sexual antes
da legalidade do casamento, nós, como igreja cristã, pautada nas Escrituras, nós somos contrários a isso. Dá tempo de você regularizar se você é adepto dessa prática. Regularize, porque dá tempo, nós estamos aqui para oficializar a tua união conjugal e te abençoar em nome de Jesus, tá? Mas eu queria fundamentar de duas formas o tema, e eu não vou conseguir falar sobre tudo hoje à noite de forma alguma. Mas nós temos aí uma equipe pastoral para poder orientar você na sua vida conjugal. E muita coisa, como diz o meu pai, outro dia eu falei assim, pai, como é difícil, né? A gente prega, mas parece que as pessoas não entendem. O meu pai, na simplicidade dele, falou assim, mas é muito fácil, é só colocar em prática. Pois é, o mais difícil é nós colocarmos em prática. Nós temos muito de teoria e pouco de prática. Existe um abismo profundo entre essas duas coisas na vida dos cristãos. Mas vamos fundamentar de duas formas, e o primeiro nível é um nível de eu entender quais são os princípios básicos bíblicos a respeito de sexo e casamento. Nós precisamos ter isso muito claro. E um segundo nível é o nível de nós definirmos a vivência do sexo dentro do casamento. Isso pensando nos casados e também pensando nos solteiros. Vamos tentar entender o princípio bíblico que existe sobre sexo e casamento e sexo. E para isso eu gostaria de falar de 3 teorias que existem, mas eu vou falar elas numa conotação negativa, tá? Primeira teoria, e a gente refuta ela, que o sexo não é apenas um apetite. Tem uma teoria, né, essa teoria do apetite natural, do impulso natural. E a gente sabe, irmão, tem algumas coisas que a gente fala para os solteiros, a gente diz assim, irmão, se prive na tua vida sexual até o casamento. Depois do casamento, irmão, tá soltinho, vai em nome de Jesus, rebenta com a copa do balão. Mas antes disso, irmão, segura a onda, segura os hormônios. Por que a gente fala isso? Porque o mundo tem uma teoria do impulso natural. Mas como é que eu controlo o hormônio? E é complicado você explicar para um jovem, para uma jovem, né, testosterona, progesterona, estrogênio, explodir para tudo que é canto, e você precisa dizer que precisa segurar a onda. Como é que é esse negócio? Mas por que isso aconteceu? Porque nós tínhamos muitos tabus a respeito do sexo, mas demais. E aí a gente saiu de grandes tabus para uma libertinagem. Aonde essa teoria se ampara? Essa teoria se ampara que o sexo é um impulso natural, do jeito que me alimentar é um impulso natural. Então, se eu passo vários dias sem me alimentar com alimento para o meu corpo físico, isso é nocivo. Logicamente, dentro dessa teoria, eu me privar de praticar sexo também vai ser nocivo. A pergunta que cabe aqui é: sexo é um impulso? Sim, sexo é um impulso. Mas não na mesma intensidade do que a alimentação. Aliás, até a nossa alimentação precisa ser um impulso contínuo. A Bíblia fala de um pecado que é o pecado da gula, da bebedeira. Então nós temos que nos conter em relação a isso também. Coma para arrebentar para ver onde você vai parar. Beba de tudo que é jeito para ver onde é que você vai parar. Então não dá para comparar as duas coisas. Por que eu não posso comparar o meu impulso natural de comer com o meu impulso natural sexual? Porque o impulso de me alimentar com alimento físico para o meu corpo é um físico, ok? Mas o meu impulso sexual, ele está falando de alma, está falando de ser, está falando de afeto, de relacionamento de alma com alma. Tem uma frase que o Timothy Keller diz no seu livro, eu gosto muito dela, e ele diz assim: o propósito do sexo é entregar-se por inteiro a vida inteira. Olha que frase poderosa. Tem um escritor que vocês conhecem bem, C.S. Lewis, aqueles que ele conhece, e o C.S. Lewis, em 1940, ele refutou essa teoria de uma forma bem interessante. Ele falou assim: quem aqui já foi num striptease gastronômico? Você já imaginou? A coisa é tão normal que os homens e até as mulheres, hoje já existem clubes de homens para as mulheres, então eles vão a esses clubes de striptease para ver uma moça se despir e causar excitação e vice-versa. Você já foi num striptease gastronômico onde passa uma costela bovina bem assada e você fica babando? Não, isso é ilógico.
Da mesma forma, o nosso impulso sexual é uma coisa que precisa ser controlada e Deus nos dá graça em relação a isso. Segundo, o sexo não é sujo, irmão. É interessante como o cristão ele tem uma concepção, e dentro das 3 concepções que eu vou citar, a primeira eu já citei, a segunda eu cito agora, essa é onde a maioria dos cristãos estão pautados. Esse dualismo entre espiritualidade e carnalidade. Não, espiritual, a gente ora na hora do sexo, a gente é carnal, depois tem que pedir perdão para o Senhor, porque a gente viu que não deveria viver. É assim? Parece que é em muitos contextos. Quando é espiritual é quando está orando, mas quando está praticando relação sexual com o cônjuge, parece que cometeu um pecado abominável e depois tem que orar. Eu espero que se há alguém aqui nessa noite com essa concepção, irmão, isso caia por terra em nome de Jesus. Aliás, você nasceu de prazer, irmão. Você nasceu no prazer e a sua mãe te deu a vida com dor. Então o ato sexual foi um ato prazeroso, é por isso que você está vivo, tá? O sexo, irmão, na maioria da cabeça dos crentes, ele é um mal necessário. Ele é degradante, mas necessário. Sujo, mas necessário. Que coisa interessante, né? E popularmente a gente, como cristão, é adepto dessa teoria. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Isso na Bíblia não é verdade. Porque a Bíblia trata isso de forma diferente, irmão, e nós tratamos de outra forma. Porque nós pornificamos a relação sexual. Nós substituímos o erotismo pela pornografia. Punk. Assunto que deveria e será tratado em algum momento específico nessa igreja em um sermão exclusivo. Mas o que a Bíblia ensina sobre a relação sexual para contrariar a teoria de que o sexo é sujo e degradante, que ele é inferior e é carnal? Não, Deus criou homem e mulher, lá no Gênesis capítulo 1, verso 26, e quando ele cria, ele diz assim, agora vai meu filho, essa é osso dos teus ossos, carne da tua carne, coabite com ela, e aí vocês serão um. Vamos ler Gênesis 1, 31, está na tela? Então Deus olhou para tudo o que havia feito e viu que era muito bom. Esse muito bom foi depois de Gênesis 1, 26, quando Deus cria homem e mulher e diz, agora vocês coabitem e tenham relações íntimas. O casamento na ótica divina, ele só é consumado, ele só existe a partir do momento que existe a relação sexual. Faz tempo que você não está praticando, irmão, você que é casado, está com problema, então nós vamos ter que reavaliar esse negócio, tá? O homem e a mulher foram criados por Deus, um para o outro, em mutualidade, para se terem um ao outro. O casamento, na ótica bíblica, não é uma permissão, é um mandamento, uma ordenança. Olhe para aquilo que o apóstolo São Paulo, irmão, o apóstolo São Paulo, só para lembrar vocês de São Paulo, no capítulo de número 7, na primeira carta aos Coríntios, ele diz assim, olhe bem o que o apóstolo São Paulo diz. Olhe bem, escute. Vocês que são bem crente, fervoroso espiritual, o marido deve satisfazer as necessidades conjugais da sua esposa. Você maridão, que tem relação sexual só para satisfazer a tua vontade, olha o que a palavra está dizendo. Ela está invertendo o jogo. Vírgula, e a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. Verso número 4. A esposa não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre seu corpo, mas a esposa. Está falando de mutualidade, está falando de diálogo, está falando de conversa. Isso aqui, infelizmente, irmão, em grandes cenários tem sido interpretado de um jeito errôneo para até estupro dentro de casamento. Não é isso que Paulo está falando. Paulo está falando que os dois agora são um e precisam se conhecer de forma íntima. Precisam conhecer quais são os desejos íntimos e satisfatórios uns no outro. Olha o verso 5. Você que gosta de orar agora, irmão.
Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade por certo tempo. Aqui Paulo está cravando limites. Ai, irmão, eu estou orando, jejuando faz um mês que eu não tenho uma relação com a minha esposa. Você está cavando um buraco muito fundo, irmão. Toma cuidado. Vai estudar um pouquinho sobre a sexualidade masculina. Vai olhar que você renova os seus hormônios masculinos relativos à sexualidade de 72 em 72 horas. Tome cuidado com muita oração e muito jejum prolongado. Por quê, irmão? Porque Paulo vai dar a orientação a seguir. Ele diz assim, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Ponto. Depois disso, unam-se novamente. A palavrinha unir-se aqui não é você ter relação íntima com o teu cônjuge. Está vindo umas coisas aqui, eu estou tentando dar uma segurada, tá, irmão? Está vindo umas cenas assim, umas imagens, está vindo umas histórias aqui que eu estou tentando segurar, é por isso que eu estou indo mais lento, tá, irmão? Não se acanhe aí, tá? A hora de ficar com a bochechinha rosada vai chegar, eu vou avisar. Depois disso, unam-se novamente. Por quê, irmão? Para que Satanás, o diabo, não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. É interessante como Paulo é sábio. Porque ele diz que os casados devem cuidar do que, irmão? Do que os casados devem cuidar? Da casa. E os solteiros devem cuidar de quê? Da obra do Senhor. Então a tua prioridade como homem, como mulher, é um cuidar do outro. Não dê espaço, irmão. Não dê brecha para o diabo. Ah, minha filha, nós vamos orar 2 dias. Eu não quero. Então não vai ter oração 2 dias. Vocês são um só? Não, vamos fazer. Vai dar problema, irmão. Olha o conselho. Olha na barquinha do olho, se entendam. Vamos fazer 3 dias de jejum, vamos. Depois nós volta para quebrar de novo. É isso aí, vamos embora. Olha o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 24, verso 5. Olha que interessante. Lá no Antigo Testamento para você, que é enraizado no Antigo Testamento. Diz assim, não, isso aqui é só coisa de Paulo. No Antigo Testamento não tem. Tem. Vamos lá. O homem recém-casado, isso aqui é uma notícia para aquele que vai casar logo. Não será recrutado para o serviço militar, nem receberá nenhuma outra responsabilidade oficial. Olha bem isso agora. Ele estará livre para passar um ano em casa, proporcionando alegria à mulher que casou. Ouço, glória a Deus. Proporcionando alegria, irmão. Receba, irmão. Recebe em casa, tá, irmão? Proporcionando alegria. Bom, eu vou entrar daqui a pouco nesse assunto. Cantares de Salomão, a gente pega e espiritualiza, né? Nossa, é uma relação de Jesus com a igreja. Quem disse? Irmão, Cantares é o livro mais erótico que você poderia ler. Erotismo puro. Você cai aí em casa, irmão, pelo amor de Deus, não faça isso agora, tá? Você que é casado, você que é solteiro, ore antes e depois, tá? Mas você que é casado, pegue você e esposa, entre no quarto e leia Cantares capítulo 5. A partir do verso lá, 13, 14, até o último verso. Que eu acho que é o 16. Irmão, a nossa versão aportuguesada do hebraico bíblico, ela não é tão erótica quanto o hebraico no seu original. Se você pegar um texto hebraico, você olha assim, você com a sua esposa e dá uma bochechinha rosada. Dá. Pensa num negócio violento. Eu vou falar. Eu não estou conseguindo me conter, não. O negócio é tão punk no meio da igreja. É tão punk. Que tem tanta gente que violenta a mentalidade de conteúdo sexual,
mas nunca viu a esposa nua. E nunca viu o marido pelado. Não estou falando bobagem. Conheço gente que para ter relação veste uma roupa branca e faz um furinho. Verdade. Por que Deus fez esse negócio então, irmão? Por que Deus te criou com um biotipo tão diferente da tua esposa? Por que você, esposa, foi criada de um jeito tão diferente do teu marido homem? Nós precisamos ler Bíblia para entender o que a Bíblia fala sobre sexo. Irmão, sexo é bom. Você que é casado, irmão, mas pratique de verdade. Porque o sexo santifica teu casamento, irmão. Não adianta orar, jejuar e não praticar. Se alimente bem, né, irmão? Não vai sair depois de 3 dias de jejum. Não, se alimente, mas pratique, verdade. 3. Os tímidos hoje vão sair daqui violentados. O sexo não é uma questão estritamente pessoal, irmão. O sexo é uma questão conjugal. Ah, não, porque eu gosto do sexo desse jeito, a minha esposa daquele jeito, né? E cada um do seu jeito, cada um sente. Vocês não conversam sobre o que cada um gosta? Sexo é uma questão estritamente pessoal? Não. Você casou para ser um. E se você casou para ser um, o sexo tem que ser uma questão conjugal. Precisa ser conversado sobre isso. Isso, na verdade, é a terceira via, né? Sempre tem uma terceira via minha louca. Então, essa via, ela explica o quê? Que eu posso praticar sexo no meu casamento se eu quiser ou se eu não quiser. Não, a Bíblia não fala dessa forma. Olha o que Paulo fala, parafraseando Gênesis 1, 26, 1, 31, ou até o capítulo 2. Ele fala nos Efésios 5 e 31. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam um. Quando está falando que os dois se tornam um, irmão, é porque houve relação sexual. Ah, a gente casou e a gente é que nem professor de Girafales e dona Florinda, só uma xícara de café. Não, irmão. Essa relação é para os solteiros. Os casados precisam santificar o casamento. Sabe por quê? Porque o casamento é uma união tão profunda que duas pessoas se tornam uma. Isso é casamento. O termo que Paulo usa aqui para unir-se é apegar-se, fazer uma aliança ou um contrato irrevogável. O sexo, irmão, ele é símbolo dessa união que você fez com essa mulher. Mas ele não é só um símbolo, ele é ao mesmo tempo um meio de realizá-la. Você já viu um casamento sem sexo? Se você viu, levanta a mão, eu quero ver. Ninguém viu, né? Porque é natural. Não quer. Casa e não quer fazer sexo. Desse modo, orientamos biblicamente que, preste atenção os solteiros, os divorciados, preste atenção. Você só se une fisicamente e sexualmente a alguém se estiver disposto, disposta a se unir a essa pessoa no âmbito emocional, pessoal, social, econômico e legal. Se esses 5 âmbitos não estiverem claros, e aqui eu falei de legalidade, não transite. Você não sabe o tanto de problema. Eu falo agora de pesquisa científica. Filhos que nasceram fora de casamento, quanto a gente sofre para tratar. Doenças de pessoas que coabitam com uma pessoa hoje, outra amanhã, na semana passada já foi outra, mês que vem outra, não sabe mais nem com quantas pessoas coabitou. Sem falar do tanto de doença, não só física, mas emocional que tem surgido. Irmão, só tire a roupa diante de uma pessoa se você tem coragem de despir a alma diante dela e já fez isso. A gente está num mundo tão acelerado que as
pessoas ficam e no mesmo dia que ficam já tira a roupa diante do outro. É um negócio assustador. E a gente é tratado, taxado de retrógrado, quadrado. O que é o sexo, irmão? É uma forma do marido e da mulher relembrar os votos de casamento. Sabe o que o sexo nos diz de forma muito clara? Pertenço completa, inteira e exclusivamente a você. Nada menos que isso. Quando você tem uma relação íntima, você está dizendo no ato isso. Que vocês pertencem um ao outro e nada menos do que isso. Para que tenhamos sexo, precisamos ter uma aliança. E para que a aliança seja perpétua, precisamos do sexo. São duas coisas que se complementam. Está clara a definição, irmão? O que o sexo é e o que o sexo não é? Bem rapidinho, vamos para definir a vivência e a prática desses princípios. Primeiro, o sexo como um ato de união. Vamos de novo para o apóstolo São Paulo. Eu estou, muito focado. 1 Coríntios capítulo 6, verso 16. Paulo aqui ele não está somente combatendo a prostituição nesse contexto. Uma coisa que era comum na cidade de Corinto. Paulo, na verdade, está elucidando um conceito bíblico a respeito de sexo e casamento. Sexo não é só sexo. Sexo é a união de dois corpos, duas pessoas, um corpo, alma e espírito, se você quiser dar uma mutilada. Só faz sentido a relação sexual quando existe um compromisso do restante da vida. Senão não tem sentido. Quantos casais, entre aspas, a gente aconselha que teve 2, 3 noites e aí depois para desmanchar esse elo de relação sexual, porque a mulher achou que ia ter uma relação duradoura de resto de vida. Quantos são os problemas causados nessa ótica da coabitação que a gente precisa resolver? E é dramático. É problemático. Olha o que Paulo diz. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Paulo está falando isso num contexto patriarcal em que o homem tinha prazer fora de casa. O homem, ele tinha uma esposa, que era a esposa para ter um filho legal, herdeiro de toda a sua fortuna, mas prazer mesmo era tido fora de casa. E aí contratavam-se prostitutas, tinha-se prazer e voltava para casa para aquela monotonia. E aí Paulo dá uma pegada na igreja, diz, olha, vocês não entenderam ainda que o homem que tem uma relação com uma prostituta se torna um com ela? Você está entendendo o ímpeto do sexo, da sexualidade em toda mulher? Você está entendendo que é muito mais profundo do que a gente imagina? Que não é somente a união de dois corpos fisicamente diferentes um do outro que se completam, mas é o entrelace de alma, de sentimento. Segundo, vou dar uma pulada aqui. A importância do amor erótico no casamento. Meu Deus, o pastor vai falar de erotismo no culto. Sim. Se você já leu Bíblia, existe uma palavrinha chamada amor na Bíblia, que toda vez que fala de sexo é a palavrinha eros. É um dos amores que existem. Amor é o eros. É o amor usado dentro de 4 paredes, numa relação intensa de um homem para com uma mulher. Deixa eu ler isso para você. O contexto é o mesmo contexto de antes. O homem tem uma esposa em casa que precisa gerar um filho, mas prazer ele sente fora. Irmão, é degradante isso. Que você casou com uma mulher, e hoje as mulheres já estão fazendo isso. Outro dia eu abro um relato de uma grande atriz brasileira que tem um casamento aberto com um famoso diretor de TV brasileira. Você sabe o que é um casamento aberto? É um casamento que se hoje me dá vontade de ter relação fora de casa, eu comunico meu cônjuge, vou ter uma relação fora de casa, e o meu
ai que legal, você ficou satisfeito? É a nova onda do momento das grandes metrópoles, se você não sabia. Mas é degradante o fato de que você escolheu, Deus te presenteou de acordo com o texto bíblico com uma coisa boa, uma mulher. E aí você não entende que é para ter prazer só com ela. A alegria é para ter com ela. E aí Paulo ele vai, eu vou ler o texto de novo, sabe? Aquele texto de antes. E aí Paulo ele faz nesse contexto uma declaração revolucionária. Paulo quebra os paradigmas. Primeiro ele fala de mutualidade. O marido deve satisfazer. Que eu vou falar aqui, eu espero que não vai escandalizar ninguém, tá, irmão? Porque vocês aprendem isso na escola. Quanta mulher nunca teve um orgasmo? Macho, como diz no Nordeste. Você só pensa em você. A tua vida de marido, ela é constituída para satisfazer os desejos da tua esposa. Qual é a ótica bíblica que Paulo traz aqui? Justamente Paulo, um celibatário. Ele traz uma ótica de que a minha alegria é ver a satisfação do meu cônjuge na relação sexual, rapidinho. E a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. A esposa não tem autoridade sobre seu corpo, mas sim o marido. Converse, irmão. Tem coisas que são degradantes e antibíblicas. Eu estou com a corda toda aqui, vou falar. Tem problema não? Não tem ninguém menor de idade aqui que não saiba do que eu vou falar, amém? O que a Bíblia me priva, irmão? Sexo anal, a Bíblia me priva. Então, se você pratica, pode praticar. O resto não tem uma doutrina bíblica que me mostre o contrário. É seu consenso com seu cônjuge, irmão. Se vire, converse, dialogue, olhe nos olhos, seja espiritual o suficiente para estabelecer os parâmetros. Mas tira a pornografia da tua mentalidade. Esse bonitão, essa bonitona, você está do lado do cônjuge, olha na barriga dos olhos. Faz isso. Esse bonitão e essa bonitona que Jesus colocou na tua vida aí, é para você dar prazer para essa pessoa, irmão. É para essa pessoa acordar todo dia vendo passarinho verde. Todo dia, irmão. Verso 5. Vocês ficam tudo meio quietinho quando a gente fala desse assunto, né? Eu sei. Mas lá em casa é diferente, né? Eu sei como é que é. Não privem um ao outro de terem relações. Eu vou falar. É um negócio assim que é mais forte do que eu, inclusive, desculpa. Depois vocês me repreendam lá, tá? É mais forte do que eu, irmão. Amém. Irmão, quanto homem casado que não transa com a esposa, mas se masturba? Ô Jesus. Não procura a esposa um dia, 2 dias. Irmão, você faz o quê então? Você é muito crente, você deve ser um anjo. Você deve ser um camarada diferente, nós precisamos estudar para a vida. A não ser que você tenha poluição noturna aí toda de 3 em 3 dias. Mas o camarada não procura a esposa faz uma semana. Como é que você faz? Como é que você controla esse negócio? Se é um impulso natural. É no manto, irmão. Irmão, vá para debaixo do manto e alimente o teu cônjuge sexualmente falando. A espiritualidade da tua esposa depende da tua ação, meu filho. Eu sei que vai ter gente que vai sair daqui murmurando hoje, vai ficar bravo, ainda mais que depois do de ceia.
Pai, depois não briga comigo em casa, tá, pai? Não briguem um ao outro de terem relações. Vocês que são casados com alguém, não era para estar trepando parede todo dia. Era para estar soltando foguete em casa todo dia. Era para a esposa dizer assim, meu filho, hoje não. O pastor falou que não é para privar o outro de relação. Não, você está rindo, mas eu estou sentindo a graça de Deus, é sério. Hoje os crentes botam uma ferver. Qual é a única regra, irmão, que Paulo me dá para mim me abster de relação sexual com o meu cônjuge? Quando a gente conversar sobre isso, não abre a tua boquinha santa, mulher de Deus, diz para o teu marido que tu está com saudade. Esse cheiro, que vontadinha de ter um particular. Bota as crianças na casa dos parentes, irmão, se tranca a filha, liga a TV alto, dê um jeito. Vá dar uma volta na madrugada, irmão, se não tem outro jeito, mas pelo amor de Deus, faça alguma coisa. É sério, cara. A gente está cansado, irmão, sério. Tem hora assim que a gente diz, né, Deus, vamos mandar botar fogo, mas botar fogo no corpo, não é fogo do espírito, sabe, irmão? É mandar amarrar e botar fogo no corpo, porque tem coisa que é lógica, é básica. Depois que vocês entrarem em consenso, né, deu aquele tempinho ali de meio-dia, unam-se de novo, irmão. Tá? Unam-se de novo. Paulo está falando aqui de prazer. Paulo está falando aqui de frequência. Paulo está falando aqui de reciprocidade. Paulo está falando de tudo isso. Eu vou terminar, irmão, porque senão eu me passo aqui, tá? Eu vou encerrar. Tinha mais uns 3 tópicos aqui, porque eu estou achando que já está na hora de parar. Porque senão eu vou falar coisa aqui que vai escandalizar demais. Se já não escandalizou. Sabe por que a gente fala de tudo isso, biblicamente falando? O solteiro não pode levantar, não, pelo amor de Deus, irmão, na pergunta que eu vou fazer agora. Quem é casado aqui que transa? Levanta a mão. Oi, irmão, vocês são espiritual ou não são? Vocês querem que o solteiro levante a mão? Que vergonha! Eu vou perguntar de novo. Quem são os espirituais casados aqui que têm uma vida regular de sexo? Eita, Jesus vai voltar! Teve mulher que entrou no cutucão e falou assim, no meio. Eu devia ter fechado os olhos agora, irmão. Irmão, teve casalzinho novinho aí que levantou uma assim, teve casal velho que fez assim, irmão. Por que você está nessa fraqueza? Irmão, casamento, sexo, casamento. É maravilhoso. Vai ficar nervoso. Quem de vocês aqui que levantou a mão mesmo mentindo, irmão? Mesmo com saudade. Ainda lembro daquele tempo, sabe? Quem de vocês lembra como é a situação depois de você chegar no ápice da relação sexual? Tá lembrando? É a experiência hormonal, emocional e física mais intensa do ser humano. Por isso que a gente gosta tanto. Ou deveria de gostar. Eu sei que vocês fazem o tanto de filho que tem aí. Sabe por quê, irmão? Porque essa prática sexual, ela é na Bíblia comparada com a relação de ápice de Cristo com a igreja. Por isso que o casamento é glorioso. Por isso que a relação, vocês que são namoradinhos solteiros, se contêm. Estão puxando o docinho, né? Se segura. Por isso, irmão, que é tão gostoso, que é tão bom. Porque toda vez que a Bíblia fala da união de Cristo com a igreja, ou de casamento,
ela fala da união de Cristo com a igreja. Tem um... A banda vai tocar? Vai dar uma quebrada? Vem. Deu um pigarrinho aí, Wilson? Deu, né? Vamos morrer. Irmão, relação sexual dentro do casamento. E deixa eu dar um dado de pesquisa aqui. As pessoas no mundo pensam assim, tem que dar uma testadinha antes de casar para ver se é legal, né? As pesquisas comprovam que uma relação de casamento, que antes dela tem uma relação sexual, tem muito mais chances de não dar certo. Interessante, né? Então, meu irmão, você que é solteiro, vale a pena esperar. Tá? Vale a pena. Tem um filósofo, teólogo, que ele fala uma frase, eu acho a frase mais poderosa para falar desse negócio. E ele se baseia em Romanos capítulo 7. Você vai ler em casa, Romanos capítulo 7. Mas a frase é assim: o sexo é a espécie de experiência extracorpórea corporificada. Você entendeu? O sexo é a espécie de experiência extracorpórea corporificada. Você parece que vai sair do corpo, não vai? O coração parece que vai sair pela boca. Mas você está no teu corpo. Olha o que Deus nos proporcionou. Isso, irmão, para você ter com o teu cônjuge. Você que é solteiro, você que talvez tenha uma vida na promiscuidade, escuta bem o que eu vou falar. Hoje é noite de arrependimento. Dá tempo. Jesus, quando ele recebe uma determinada mulher com uma série de pecados, ele ouve, depois ele diz: perdoados estão os teus pecados. Em outro momento, quando ele cura um homem paralítico de muito tempo, o homem vem para agradecer e ele diz assim: os teus pecados estão perdoados, agora vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Hoje é noite de você se arrepender. Talvez você, menino, aí está pegando geral, é noite de hoje você ter um encontro com Jesus. Porque se você entendeu a minha linha de raciocínio, toda vez que você transa com uma menina, você não está só se relacionando com o corpo dela. Você está criando um elo sentimental, emocional, um elo de vida dessa pessoa. Mas, meu Deus, então eu tenho muitos problemas. Jesus pode eliminar todos eles. Jesus, irmão, pode dar um reset. Agora não vá com esse peso para dentro de uma relação conjugal que em algum momento nós vamos abençoar através da graça de Deus. Não vá com esse peso. Irmãos, a coisa mais danosa é você entrar numa relação e em algum momento Deus te apertar. Você que já passou por isso, sabe o que eu estou dizendo. Deus te aperta e você precisa confessar pecados que você não confessou no namoro. É punk, não. Então hoje você que é solteiro, Deus quer te perdoar de tudo isso. E Deus vai preparar uma pessoa para você. Você vai olhar assim, não vai descer um anjo, tá, irmão? Mas parece um anjo. Você vai perder o rumo. Vai precisar do mapa. Mas você vai ver e vai dizer assim: não acredito que Deus está me proporcionando isso. E aí você vai se preservar. Na hora certa, Deus vai abençoar a tua vida. Escuta o que eu estou dizendo. Escuta que ele tem 18 anos de casamento, irmão, debaixo da graça de Deus. Você que é divorciado, não sei por que a tua primeira relação não deu certo. Fala que todo mundo quer dar briga. Mas Deus pode solucionar tudo isso, irmão. Talvez não dê para você reatar. Talvez dê. Mas fato é que Deus perdoa o teu passado, você precisa assumir todos os riscos que você assumiu no passado. Talvez filhos,
Mas espere em Deus. Você quer divorciar ou está sozinho? Espere em Deus. Sabe por quê, irmão? Porque a sexualidade e o sexo, eles só têm um peso espiritual, bíblico, de forma clara e perfeita na nossa ótica, quando nós estamos gozando plena alegria com Jesus. Você que é casado, hoje talvez é noite de você eliminar o adultério da tua cabeça. Martinho Lutero diz uma frase interessante, ele diz assim, olha, ninguém pode impedir que árvores sobrevoem a sua cabeça, mas pode impedir que elas façam ninho no seu cabelo. Eu sei que de vez em quando vem pensamentos, coisas que querem nos levar para o adultério. Mas o apóstolo, o escritor Tiago, o irmão de Jesus, escreve na sua carta que o pecado ele só é concebido quando eu dou vazão, quando eu gero dentro do meu coração um desejo de cometer aquele pecado. Quando vir bater na tua mentalidade, você que é solteiro, divorciado e também para os casados, repreenda em nome de Jesus. Esqueça, irmão, tudo aquilo que a pornografia gerou na tua mentalidade, daquele corpinho de lá, que talvez não é aquele corpinho daqui. O Senhor pode resetar tudo isso hoje. Irmão, senão nós não cremos no Senhor que soluciona tudo, que resolve esses traumas que nós carregamos. Vamos orar. Apaga a luz. Pega bem forte na mão do teu cônjuge, se você estiver do lado dele, estiver do lado dele. Você que é solteiro, está namorando, firme um pacto hoje com o seu namorado, com a sua namorada, de você se preservar no próprio casamento. Você que é casado, que vocês possam, a partir de hoje, ter uma espiritualidade tão sadia. Ai, Jesus, quer curar meu coração. Hoje é noite de você resolver, talvez, grande parte dos problemas do teu casamento. Aproveite os dias que o Senhor Deus te dá nessa terra com essa delícia que Deus colocou no teu lado. Senhor, eu oro nesta noite, Deus, clamando por tua graça, clamando por tua bondade, clamando por tua misericórdia, Deus. Os solteiros, Pai, possam colocar castidade em prática. Eles tenham prazer, Deus, em se manter puros diante de tantas afrontas das mídias, da sociedade, das ofertas que o mundo nos faz. Cuida desse homem e dessa mulher divorciada, Pai, que já teve uma vida de relação sexual, mas que agora está só procurando alguém, Senhor, para compartilhar o restante dos seus dias. Também, Deus, que essa pessoa coloque castidade de prática até achar alguém. Que seja alguém de Deus, que seja alguém que nos satisfaça, que nos satisfaça. Eu oro, Pai, pelos casados. Senhor, dê graça para esse homem, dê graça para essa mulher a partir de agora, resolver os problemas que existem dentro de particulares. Que haja mutualidade, que haja prazer, que haja diálogo, que ninguém, Deus, vá buscar liberdade fora do casamento, mas que essa liberdade seja encontrada dentro de quatro paredes de forma sadia e bíblica. Eu quero abençoar esse homem, Pai. Eu quero abençoar essa mulher. Em nome de Jesus. Amém. Se coloque de pé.